E afinal, para você, quem é Deus? Você já pensou sobre isso? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Esse espaço eu utilizo para reflexão, trazer ideias, vivências na área holística. Meu nome é Ever Donato e eu sou terapeuta holístico em Santa Catarina. E hoje faço essa pergunta para você, afinal, quem é Deus? Eu me baseei essa pergunta neste gráfico em que você pode ver aqui uma pesquisa realizada em cima desta pergunta, para você, quem é Deus? Olha as respostas que tiveram. Cerca de metade, diz que é um ser pessoal, amoroso, participante da vida das pessoas, 50%. Outros 19% acreditam que é uma força espiritual. Cerca de 14% acredita que é cada ser e ao mesmo tempo tudo no universo. Cerca de 7% acredita que é uma invenção do homem. E cerca de 5% um ser pessoal que criou o ser humano e o abandonou à própria sorte, e 6% outras respostas diversas. A gente que participou, eu, por exemplo, tive no sistema educacional, sistema religioso, sistema familiar em que eu vivi, me apresentaram um ser como Deus, um ser com uma personalidade, um ser que fica no alto, no céu, pelo menos um céu imaginário, É um ser que para o qual eu tenho que me prostrar diante dele, é um ser que as coisas que eu desejo eu devo dobrar os joelhos e orar, pedir muito, Meu pai dizia que era temente a Deus, o que pressupõe um ser muito terrível, muito perigoso, porque é alguém que se teme, Mas enfim, sobretudo essa ideia que não é apenas da minha família ou dos sistemas em que eu vivi, mas uma ideia da humanidade, de um ser divino fora que garante um futuro para mim bacana se eu me comportar ou seguir os seus preceitos, E nesses tempos que a gente está vivendo, especialmente de transição planetária, essa já é uma ideia um pouco assim, até infantil nossa, a gente crer num ser dessa forma. Penso eu, não sou dono da verdade, não sou guru de ninguém, mas a maneira como eu tenho estudado, lido, assistido vídeos, pensado, eu imagino este ser diferente. Em primeiro lugar, eu tenho o conceito de Deus, uma coisa pequena, uma coisa, alguém, um ser, talvez um Anunnaki, talvez, não importa quem, um ser que se colocou como tal e de alguma forma, através de diversas ideias, diversas formas, tentou controlar a humanidade. Creio que esse Deus exista. Aqui para nós conhecido como Javé, para outras culturas como Brahma, para outras culturas como Alá, mas o mesmo ser, um Deus. Mas este ser para mim não é o ser supremo. Acredito que o universo se faz de alguém que eu não tenho palavras para denominar, não tenho conhecimento para tanto, mas eu vou chamar de o todo, compreende muito mais, ou a fonte de tudo que é, talvez. Esta fonte, ele era uma consciência, nada personal, E essa consciência, ela num dado momento resolveu inspirar e expirar. Parece que, de certa forma, esse é o movimento da vida, O movimento do coração é sístole e diástole, O movimento do sexo é assim, o movimento do universo, parece ser assim também, de se expandir e contrair. Parece que, de alguma forma, a vida se movimenta nesse sentido. E creio que este ser supremo fez este movimento, este primeiro movimento. Inspirou e expirou. E nessa sua dança harmoniosa, porque tudo que provém da fonte é absolutamente maravilhoso e extraordinário, mas nessa sua dança ele criou energia, frequência e vibração. Ou ele é isso, Porque afinal a fonte simplesmente é. A gente não tem como dar uma origem para a fonte, mas quem que criou a fonte, quem que não. Ele simplesmente é, E ao criar isso, disso se fez a vida dele, a partir dele. Então ele, consciência, criou energia, frequência e vibração.
E então, desejando experienciar a vida em uma de suas infinitas possibilidades, os primeiros seres que ele criou, eu vou chamar de avatares, né? Não tem denominação para as coisas, então a gente tem que ir meio improvisando aqui nas nossas conclusões, né? Ele criou os primeiros seres que são seus avatares, seres perfeitos, seres com tudo que a fonte possui, né? Inúmeros, e alguns destes seres, assim como a gente que é pai tem um filho que é médico, outro que é dentista, outro que quer ser administrador, outro que quer ser músico, né? Assim, talvez este movimento da fonte criou seres com diferentes aptidões, vamos chamar assim, né? E alguns destes, então, se propuseram a criar mundos, né? Então eles também se colocaram neste mesmo movimento e a partir de si criaram os átomos e as moléculas, né? Que dessa forma se fizeram os mundos, né? Os universos. Penso que são penso que são múltiplos. E para poder reger esse universo, eles criaram seres regentes. Os regentes são aqueles que controlam todo o universo. Estes seres regentes, vou chamar de regente, não tem outra denominação, né? Eles criaram a partir de si as mônadas, né? Que são os espíritos, né? Propriamente ditos. E cada espírito, cada mônada, gerou de si outras 12 almas, porque tudo no universo é muito geométrico, né? Tem a geometria sagrada, tudo é som, sonoridade, tudo é imagem, então geometria, luz e som constituem o nosso universo, né? Então, as mônadas, neste mesmo movimento, criaram então as almas, cada mônada 12 almas, né? E cada alma criou de si 12 personalidades, ou fragmentos de alma, né? Nós que aqui estamos somos fragmentos de alma, né? Ou personalidade, que junto com outras 11 compomos uma alma, que junto com outras 11 almas compomos uma mônada e que pertencemos a um universo o qual possui um regente. Desta forma se constitui a vida. Então, qual a finalidade de nós existirmos? Nós somos um fragmento da fonte, experienciando a vida em uma de suas infinitas possibilidades. Neste mundo tridimensional onde nós estamos, talvez seja holográfico até, talvez é um teatro, né? Onde a gente experimenta sentimentos, emoções, né? E as informações que a gente colhe a partir das nossas emoções, elas vão ser levadas ao nosso espírito, para que este sim se desenvolva a partir de todas estas experiências. Então, na verdade, é como se a gente estivesse num grande teatro, ou num jogo, num game, né? Um game de computador, né? Mal comparando, né? Em que aqui se vivem experiências, se experimenta emoções, né? E todas essas emoções vão somando pontos ou somando informações para o nosso espírito, né? Para que ele sim possa de fato crescer e se expandir, né? Então, alguns conceitos que eu hoje vou tentando ajustar os meus conhecimentos aos novos conceitos. Então, consciência, penso que só exista uma, a consciência una, né? Que é a consciência da fonte, o Criador. Nós somos um fragmento dessa consciência. Então, quando a gente diz assim, eu vou expandir a minha consciência, não, eu vou me expandir dentro desta consciência, né? Porque a consciência já é expandida, eu é que preciso me expandir, né? Então, nesse aspecto, a gente tem outras reflexões, assim, né? Nós somos, quando a gente fala alma gêmeas, né? Alma gêmea geralmente é aquela que nós temos, assim, né? Aquela que caminhou conosco outras experiências, outras reencarnações e que tem sempre uma relação muito forte e tal. Ok, não que isso esteja errado, mas se a gente for pensar que tudo isso, todos nós, todos os seres viventes nesta terceira dimensão constituem almas que compõem uma fonte, então almas gêmeas somos todos, né? Somos todos irmãos, todos filhos da mesma fonte. E nesse aspecto, assim pensando,
Então, eu me entendo hoje como Deus, um Deus em menor proporção, evidente. E eu só não tenho os meus poderes ativos, como todos nós, tá? Não sou diferente de ninguém, tá? Eu penso que todos nós somos um Deus em menor proporção, né? E os nossos poderes só não são ativos porque nós estamos esquecidos de quem somos. Nós estamos desconectados da fonte, o Criador de tudo que é, o todo. A partir do momento em que a gente começa a se entender, se perceber como tal, e relembrar de fato quem somos, então nós começamos a recobrar a nossa capacidade de criar realidades a partir da nossa vontade. Porque atualmente a gente cria toda a nossa realidade, somos nós que criamos, mas ela se faz a partir da nossa frequência e vibração, né? E não a partir da nossa vontade. Nossa vontade está desconectada da essência, então a nossa realidade às vezes é de dificuldade, sem grana, relacionamentos ruins, problemas de trabalho, todo tipo de encrenca, né? E assim, é nós que estamos criando isso, essa realidade. Todas as demais pessoas que fazem parte da minha vida são uma parte de mim, são atores do meu teatro. E aí a gente pensa assim, tá, mas como é que eu estou criando uma realidade ruim, difícil? Sim, eu estou criando a minha realidade o tempo todo, até quando durmo. É que não está conectada a vontade com a essência. Então a minha realidade é aquilo que eu vou produzindo a partir das minhas emoções, né? A partir das minhas memórias. Então é uma realidade conturbada, mas quando eu passo a me conectar com a minha essência, então eu vou fazer com que a minha vontade assim se faça, e vou produzir uma realidade muito mais equilibrada, muito mais consciente, muito mais livre, né? Isso de fato vai me tornar um ser expandido. Isso é iluminar-se, na verdade. Iluminar-se não é conhecer, ler todos os livros, ter todos os conhecimentos, ser um ser guru. Iluminar-se é reconhecer a si mesmo, reconhecer que nós somos um fragmento da consciência, que nós pertencemos a essas famílias de 144 almas, né? Que compõem a mônada, que compõem o espírito. Então, quando nós expandimos o nosso chakra cardíaco, quando nós expandimos o amor, nós nos iluminamos, porque nós recobramos a nossa essência, recobramos o nosso poder, né? Então, assim, cada escolha nossa cria uma realidade. Enquanto eu vim me imaginando ou percebendo um Deus distante, um Deus grande que eu não sequer cabe dentro de mim, ou que eu sou muito pequeno para incorporar, para abarcar tudo isso, aí realmente eu me torno um ser menor, né? E pouco contribuo com o todo, né? De forma que muitas almas, muitos fragmentos de alma assim se perdem na corrupção, na maldade, o que fica um trabalho muito difícil de resgatar. E são todos famílias nossas, né? São todos almas gêmeas nossas, né? Mas, enfim, são histórias, cada um quer viver aquelas emoções, quer viver aquela história, então tá tudo certo, então a gente não tem que nem julgar, nem criticar ninguém. Mas precisamos perceber que sim, a capacidade de transformação está em nós, porque nós somos um fragmento da consciência divina, e a este ser que eu tenho que me conectar, e não a este ser, me perdoe, eu sei que muita gente ainda crê muito nisso, né, porque as religiões formaram pessoas assim para que não saiam, né, daquela linha de comando, né? Então, mas esse Deus bíblico, ele é um Deus criado, é um Deus que se fez a partir das fraquezas do humano. Não falo isso a respeito de Jesus, tá? Jesus é um ser iluminadíssimo, Jesus é meu mestre, tá? Mas este outro ser, Javé, Jeová, Irrevaré, como querer chamar, é um Anunnaki que controla o mundo. Infelizmente ele não tem grandeza, né? É uma alma, é um ser que de alguma forma é irmã gêmea nossa, né? De alguma forma é. Mas ele não é o todo, ele não é a fonte. E o amor vem da fonte, a luz vem da fonte, o conhecimento vem da fonte, a partir destes movimentos, né? Sístole e diástole, expandir e contrair. Então, nesse momento, como a gente hoje entende
ou passa a perceber que não existe um tempo passado, presente e futuro, que tudo é ao mesmo tempo agora, então quando esse ser, a fonte, o todo, expandiu, ele já contraiu, já recolheu tudo, e a nossa vida aqui na terceira dimensão é em câmera lenta, então a gente ainda está indo no nosso processo mental, enquanto que tudo já voltou. É uma ideia meio louca, mas a gente vai percebendo pelos aspectos da realidade que é uma forma assim a se considerar, tá? Eu não tenho nada como certeza absoluta, tudo como possibilidades, mas considero que sim, essa é uma forma de perceber a vida, de perceber o mundo. Então, assim, respeito sua opinião, quem você acha que é Deus deve sê-lo. A vida se constitui a partir dos nossos sentimentos, das nossas vontades, por isso tudo vai transcorrer no seu caminho de acordo com o que você pensa, o que você sente, né? O que você vibra, com a sua frequência, mas para mim, no meu ponto de vista, e eu sou este ser é de fato a nossa essência e não está relacionado a esse Deus do mundo, mas sim a vida como um todo, o amor puro e verdadeiro. Então, espero que você utilize, não tome nada como verdade, mas utilize para pensar também sobre isso e que traga também, compartilhe os seus pensamentos para que a gente possa crescer junto, tá bom? Um grande abraço, felicidades e até a próxima meditação, até a próxima reflexão.